Ô Carlinhos, você falou um negócio aí, cara, que pra mim faz todo sentido, mas eu acho que talvez, inclusive, alguns missionários eles tenham um pouco de dificuldade de te engolir, digamos assim. Porque esse lance da gente fazer essa leitura cultural e de não importar um Jesus. Porque a gente cresceu nessa cultura, a gente cresceu aprendendo que o Jesus... Até hoje a gente conversa sobre algo diferente, mas na nossa época de criança, que não faz muito tempo, mas era aquele Jesus de olho azul, cabelo, né, esvoaçante. Do calendário, né? Do calendário que ficava lá, aquele Jesus que ficava olhando pra você e tal. E a gente tem essa visão, assim, a gente acha horrível as cruzadas, por exemplo, do povo querendo imputar, né, uma religião sobre outro povo, mas às vezes a gente também quer, a gente sem perceber, a gente vive essa realidade de querer chegar lá e falar, nós temos a resposta. Exato. E Jesus sempre foi o cara da conversa, de sentar, às vezes mais de ouvir do que de falar, e de saber como lidava com aquela situação. E por isso também era mal visto naquele tempo pelos religiosos. Como é que você pode curar no sábado? Como é que você tá fazendo isso? Era um herege, né? Tá conversando com a mulher aqui que é tido como uma prostituta, a mulher lá, né, samaritana e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque assim, isso é uma coisa... ouvindo de um missionário é muito legal, assim, de um cara chegar pra entender e não também, como você falou agorinha, demonizar tudo que tem na cultura. Eu não estou falando que o demônio existe, que o mundo espiritual existe, até daqui a pouco eu acho que é legal de falar sobre isso. Exato. Mas não sei se você tá entendendo, porque normalmente vamos pra África porque tá todo mundo ali, adora Satanás, e todo mundo vai pro inferno. Exato. E agora a gente tem que ter esse Jesus pronto, que todo mundo que fazer, assim, tem que fazer isso pra ser catequizado, vai pro céu. Como é que é essa relação e o que Deus foi te... E a impressão que dá é que a África é como se fosse um cativeiro de demônio, né? Tipo, os demônios estão lá e até a gente conversou antes nos bastidores sobre a questão do... Existe demônios, né, do americano que a gente acaba cultuando sem perceber. Isso. E os demônios da África, de fato, são... aonde existe demônio é só na África, né? Esse preconceito, exatamente, esse tabu aí, né? Exatamente. A gente precisa entender que, assim, Jesus já foi chamado de Beelzebul, né? A Bíblia fala sobre isso. E por que Jesus foi chamado de Beelzebul? É muito interessante porque a gente sempre critica alguém ou alguma religião por falta de segurança na nossa própria fé e na nossa própria religião. Então, quando você minimizar a religião do outro, é a tentativa de engrandecer o meu Deus, como se ele não fosse grande. Então, na verdade, você revela a sua falta de fé no Deus que você tem. Porque se eu digo, o seu Deus é um demônio e o meu Deus é Deus... Eu tô, na verdade, tentando afirmar na minha cabeça isso. Porque talvez o meu Deus não seja tão grande assim. O meu Jesus não seja tão grande assim. Mas a partir do momento que eu tenho uma relação íntima com Jesus e eu sei que ele é o criador do céu e da terra, eu não preciso minimizar a religião de ninguém. Porque para engrandecer o meu Deus, se ele já é grande demais, se ele já é tudo isso. Então a primeira coisa tá aí, porque foi o que fizeram com Jesus. Você é Beelzebul. Por que você é Beelzebul? Porque você não faz o que eu quero. Porque você não me obedece. Porque você não parece comigo. Porque você não cumpre os ritos da nossa religião judaica, né? Então, eu acho que tem muito essa questão de você minimizar, assim como Jesus foi diminuído, né, nesse momento. E aí ali até nasce uma exceção bíblica, né? Todo pecado tinha perdão até aquele momento. Porque ele diz que quem pecar contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Veja só, a exceção do pecado, ela nasce na intolerância. Na intolerância com a outra religião. Então, assim, primeira coisa, Jesus, ele não é um patrimônio dos cristãos. Ele não pertence ao catolicismo, ele não pertence ao cristianismo protestante. É a primeira coisa. Se ele é criador do céu e da terra, ele vem antes de tudo isso. E às vezes a gente nessa ideia de querer o nosso Jesus, o Jesus que é propriedade nossa, a gente esquece que ele veio antes de tudo isso. E que todas as religiões são interpretações de Deus. Por isso, teologia, né? A teologia estuda isso. Mas a gente não consegue revelar Deus através das nossas palavras, porque se a gente revela, ele deixa de ser Deus. A gente transforma ele em algo muito pequeno, que cabe na minha cabeça e na sua. Então, a primeira coisa que você tem que fazer enquanto missionário é olhar para o outro. Primeira coisa, respeitar a fé do outro. A fé é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. Porque a fé faz com que a gente pare de sofrer, a fé faz com que a gente chore, a gente acredite, a gente acorde de manhã, enfrenta um dia difícil. Então, quando você chega numa comunidade que pratica uma religião que não é a sua, respeita a fé da pessoa, porque é a única coisa que ele tem, né? Jesus, ele quer se revelar para as pessoas. Jesus não quer que as pessoas troquem de religião. Jesus, ele quer se revelar. Se você vê a caminhada do apóstolo Paulo, foi assim. O apóstolo Pedro também. Jesus, ele quer se revelar. Ele vem, ele quer estar em todas as culturas, na verdade, respondendo a pergunta da cultura. Toda cultura está apontando para Jesus. Toda cultura está perguntando:
Esse espaço vazio, quem é que vai completar? Toda a cultura está dizendo, falta algo que a gente não entende. E esse algo é Jesus. Então, o papel do evangelista, do mensageiro, não é de levar a sua mensagem, mas se de por um acaso, em um momento, anos depois, dizer, olha só, o que está faltando é esse aqui, ó. Como o apóstolo Paulo fez na cidade de Atenas. Olha só, é aqui. Esse espaço vazio, o Deus invisível, é Jesus. Mas essa visão proselitista, né, colonialista, de que a gente pega uma religião e a gente tem que levar a religião, a gente acaba esquecendo de Deus. E a maior parte das religiões espalhadas pelo mundo não tem a presença de Deus, porque ela é simplesmente uma religião. O mensageiro, ele precisa entender que Deus, ele está em todo lugar, independente de você. Deus, ele quer fazer justiça, ele quer amor, ele quer fazer com que as pessoas, elas parem de sofrer, parem de passar fome, que as pessoas possam ter o consolo do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, claro, o maior problema é a nossa academia, a nossa formação. E aí, no Senegal, eu me formei com os próprios senegaleses. Eu me formei com pessoas que não faziam parte da minha religião. A gente esquece que a gente aprende como diferente. Então, eu aproveitei esse tempo no Senegal para aprender algo diferente. Não quer dizer que eu cultue um outro Deus, mas agora eu conheço outras pessoas que cultuam outro Deus. E eu continuo com o meu Deus, caminhando com a minha fé. E quem quiser conhecer a minha fé, por conta da minha palavra, do meu testemunho, eu estou aqui para explicar. Então essa é a forma que eu uso para levar a mensagem de Jesus Cristo.